Boa tarde, povo de Deus. Mais um dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuar falando da palavra de Deus e de seu amor, porque todo tempo nós precisamos desse Deus. Todo tempo nós precisamos falar com Deus e há um momento da gente falar do amor dele. Então, mais um dia, mais uma tarde na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra se encontra em João 2, em João 2:2, onde fala o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã. Ao terceiro dia, fizeram bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus aos seus discípulos para bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Não tem vinho. E aí disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. E a sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posto a 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3. E disse-lhe Jesus: enchei de água essa talha, e encherá mais até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai o mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabia de onde vieram, se bem que sabia que servente que tinha tirado a água, chamou-se o mestre-sala e o esposo. E lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus precipitou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, e ele e a sua mãe, e seus irmãos, seus discípulos, ficaram ali muitos dias. E estava próximo da Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo o que vendia boas ovelhas, pombas e assentado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa palavra, ela é bem clara, maravilhosa. É a palavra onde fala do milagre, do primeiro milagre de Jesus, que foi as bodas do casamento do seu primo em Canaã. Lá tinha muitos vinhos e o vinho faltou, e numa festa de gente não poderia faltar nas bodas de um casamento vinho. E aí a mãe dele falou para Jesus que era para fazer, que ele poderia fazer aquele milagre. E aí ele respondeu: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Mas mesmo assim ele fez aquele vinho, que era o melhor vinho que nunca se existiu em lugar nenhum. Mas naquele dia do milagre de Jesus, foi manifestado o milagre dele naquela terra. E assim o nome do Senhor, ele foi glorificado naquele lugar, naquele casamento, né? Comeram e beberam até o dia amanhecer, mas ali o vinho não se acabou mais. Porque naquele tempo era muito especial
que não faltasse vinho, né? E nem nas bodas de um casamento, que até amanhecer o dia aquele vinho tinha que ser servido até o dia amanhecer os seus convidados. E assim a manifestação desse milagre, né, glorificar o nome do Senhor. E foi assim que começou o primeiro milagre do Senhor, né, naquele lugar. E o verdadeiro espiritualidade naquele lugar foi glorificado. Amém? E assim o Senhor, né, fez aquele vinho maravilhoso, aquele vinho especial, né? Para servir aquele povo, para que aquele amigo dele não passasse vergonha, né? E aí ele falou e disse-lhe: todos os homens põem primeiro o vinho bom, e quanto já têm bebido, bem então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus príncipe, assim é o seu sinal em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, e ele e a sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos ficaram ali muitos dias. Ficaram ali em Cafarnaum muitos dias. Louvado, engrandecido é o nome desse Deus, que é fiel e verdadeiro, que é maravilhoso, que ele não desampara os seus filhos em momento nenhum. Na hora que aquele homem achou que ele ia ser envergonhado diante dos seus convidados, né? Estava ali aquele homem de Deus que fez aquele milagre acontecer. Não é diferente em nossas vidas no dia de hoje, onde Deus coloca um profeta, onde Deus coloca um irmão, onde Deus envia seus mensageiros para mudar situações, mudar sistema. Algo tem que acontecer quando Deus envia os seus profetas. E assim eu fico maravilhado com as obras do Senhor, os milagres que Ele tem feito todo o tempo na sua palavra. E cada um de nós temos que crer, porque o Senhor diz que a fé é certeza de fatos que não vemos, mas nós cremos que Ele faz. Se você não crê no que você não vê, como é que você vai crer em Deus? Você só pode crer nele se você buscar ele, se você meditar nas escrituras, se você buscar o Espírito dele, se você se faz presente. Cada dia que a gente conhece a palavra de Deus, que a gente ouve o louvor, que a gente está na presença dele, que a gente busca ele, cada dia a gente tem sede e mais sede de buscar Deus. Eu amo esse Deus, eu fico maravilhada com esse Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês nessa tarde. Ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, medite na palavra dia e noite, para que seus dias, né, seja, né, abençoado e transformado pelo poder e a manifestação de Deus. Assim eu agradeço mais um dia na presença do Senhor.